Em meados do século XVIII, a Inglaterra ainda era rural. O trabalho era manual. O tempo seguia o sol. Naquele momento, apenas cerca de 15% da população vivia em cidades. 150 anos depois, quase 85% dos britânicos já estavam em áreas urbanas. O campo perdeu população. A fábrica venceu espaço. O trabalho deixou de obedecer o ritmo da natureza e passou a obedecer máquinas. Em pouco mais de um século, um país agrário tornou-se a primeira sociedade industrial do mundo. Essa transformação começou na segunda metade do século XVIII e redefiniu como o mundo produz, trabalha e vive. Em 1760, a maior parte dos britânicos ainda vivia no campo. A economia era essencialmente agrária e a produção artesanal predominava. Tecidos eram feitos dentro das casas. Famílias inteiras participavam do processo. Fiavam a lã, teciam, costuravam e vendiam. O artesão dominava cada etapa da produção. O ritmo do trabalho era determinado pelas estações e pela luz do dia. Essa estrutura começou a se alterar ainda na zona rural. Ao longo do século XVIII, o parlamento inglês autorizou o cercamento de terras comunais. Áreas utilizadas coletivamente por camponeses passaram ao controle privado de grandes proprietários. Muitas dessas terras foram convertidas em pastagens para a criação de ovelhas, cuja lã abastecia o comércio têxtil. Sem acesso à terra, milhares de camponeses perderam seus meios de subsistência. Restava buscar trabalho nas cidades. Ao mesmo tempo, a agricultura passava por transformações técnicas, rotação de culturas, melhoramento de rebanhos, uso mais eficiente do solo. A produção de alimentos aumentou, a população cresceu e parte dessa população já não encontrava espaço no campo. Vilas inteiras esvaziaram. O caminho para as cidades não era escolha. Era necessidade. A transformação industrial começou ali, na terra que deixou de sustentar quem nela vivia. A Inglaterra reunia condições favoráveis à mudança. Desde o final do século XVII, após a Revolução Gloriosa, o país mantinha estabilidade política e um sistema parlamentar consolidado. O comércio marítimo havia acumulado capital. O Império Colonial garantia mercados consumidores e fornecimento de matérias-primas. O subsolo oferecia carvão mineral e minério de ferro em abundância. Em 1765, James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, tornando-a mais eficiente e aplicável à produção industrial. O princípio era simples. O carvão aquecia a água, o vapor gerado movia pistões e o movimento mecânico podia ser aplicado a diferentes máquinas. A energia deixava de depender exclusivamente da força humana, animal ou hidráulica. A indústria têxtil foi a primeira a incorporar essas inovações. Máquinas de fiar e teares mecânicos ampliaram drasticamente a produção. O que antes era feito em ambiente doméstico passou a ser concentrado em grandes edifícios industriais. Nascia a fábrica moderna.
Dentro dela, o trabalho era dividido em etapas específicas. O operário executava uma tarefa repetida inúmeras vezes ao longo do dia. A produção tornava-se padronizada, contínua e mais barata. O artesão que dominava todas as etapas deu lugar ao operário que conhecia apenas uma. O trabalho perdeu o rosto. O tempo deixava de ser natural e passava a ser industrial. Em 1829, na linha férrea entre Liverpool e Manchester, a locomotiva Rocket, projetada por George Stephenson, cruzou os trilhos diante de uma multidão. Pessoas que nunca haviam visto algo se mover tão rápido sem cavalos ficaram paradas observando. Alguns recuaram. Outros apenas permaneceram em silêncio. Aquela máquina não era apenas transporte, era símbolo. O mundo havia mudado de velocidade e não voltaria atrás. O crescimento das fábricas impulsionou o crescimento das cidades. Manchester, Birmingham e Liverpool expandiram-se rapidamente entre o final do século XVIII e o início do XIX. Chaminés e galpões industriais alteraram a paisagem. Canais e ferrovias integraram centros produtivos aos portos. A locomotiva a vapor consolidou-se como o principal meio de transporte de carvão, ferro e produtos manufaturados. O comércio interno se fortaleceu. A população urbana cresceu em ritmo acelerado. Em 1850, mais de metade dos britânicos já vivia em cidades. No final do século XIX, essa proporção alcançaria aproximadamente 85%. As cidades industriais eram marcadas por contrastes. A produção aumentava e a riqueza nacional crescia. Ao mesmo tempo, bairros operários eram densamente povoados e careciam de infraestrutura adequada. A poluição do carvão escurecia o céu e afetava a saúde da população. Nas fábricas, jornadas de 14 a 16 horas por dia eram comuns. Mulheres recebiam metade do salário masculino pelo mesmo trabalho. Crianças de 6 anos trabalhavam em minas de carvão. Os túneis eram estreitos demais para adultos. Passavam 12 horas no escuro, empurrando carrinhos de carvão. Não havia idade mínima para trabalhar. Não havia limite de jornada. Não havia proteção contra acidentes. Havia apenas necessidade. E quem lucrava com ela? A industrialização ampliou a produção e consolidou novas formas de desigualdade. A primeira revolução industrial redefiniu a estrutura social britânica. De um lado, a burguesia industrial, proprietária das fábricas, das máquinas e do capital. De outro, o proletariado, composto por trabalhadores urbanos que dependiam da venda de sua força de trabalho para sobreviver. Essa nova relação gerou tensões. Em 1811, em Yorkshire, durante a noite, operários invadiram fábricas têxteis. Quebraram teares mecânicos a marteladas. Destruíram máquinas que consideravam responsáveis pela queda dos salários e pelo desemprego. O movimento ficou conhecido como ludismo. Não era contra a tecnologia em si, era contra a fome que vinha com ela. Contra a substituição sem alternativa.
contra lucros que subiam enquanto salários caíam. A resposta do governo foi dura. A destruição de máquinas passou a ser tratada como crime grave, punível com severas penas. Na década de 1830, o cartismo reivindicou participação política e melhores condições de trabalho. Associações de trabalhadores evoluíram para sindicatos, pressionando por regulamentações e redução da jornada.